Olá, a paz do Senhor, que bom! Já estamos quase encerrando o trimestre e também encerrando este ano de 2020. Para mim é um prazer muito grande estar aqui com todos os irmãos, todas as irmãs, é uma bênção. Agradeço já o carinho dos irmãos. Fiquei 2 aulas sem gravar presencialmente, porque eu fiz uma pequena intervenção cirúrgica, no rosto, mas não foi nada grave, foi estético mesmo. Ainda estou com umas manchinhas aqui no rosto, mas eu já estava com saudade, Eu sei que só ouvir o áudio não é muito bom, mas eu espero ter ajudado os irmãos da mesma forma. Para você que está aqui pela primeira vez, eu sou Jane Martins de Souza, eu sou professora também, superintendente de Escola Bíblica Dominical. Sou de Curvelo, muitas pessoas que são novas, todos os dias está chegando alguém novo aqui no meu canal, passando por aqui, e me questionam de onde eu sou, Eu sou de Curvelo, da Assembleia de Deus Ministério de Curvelo, e meu pastor presidente é o pastor Zacarias Ferreira, um grande homem de Deus. Então fica comigo até o final desta aula, nós vamos aprender muito. Nós aprendemos muito na aula passada, falamos sobre a sabedoria de Deus, que Ele é a fonte inesgotável da sabedoria, sobre o capítulo 28. E hoje, no capítulo 29, 30 e 31 de Jó, nós vamos falar sobre o último lamento de Jó, nós vamos aprender muito também. Eu confesso que quando eu estava estudando, eu fiquei encantada, Eu nunca estudei o livro de Jó como estou estudando agora neste trimestre, apesar que nós estudamos no ano de 2003, mas o comentarista ele tem uma visão diferente e nos faz navegar pelas páginas sagradas, e nós aprendemos muito a respeito de Jó. Então hoje, na lição de número 10, nós vamos falar sobre a última defesa de Jó. Aconselho você ler, reler o capítulo 29, o 30 e o 31, ele está dividido nessas 3 sessões. No capítulo 29, Jó faz uma lembrança, uma retrospectiva de quem ele era no passado. No capítulo 30, ele fala da sua atualidade, do seu sofrimento, que ele está no fundo do poço. E no capítulo 31, ele vislumbra um futuro para a sua vida. E Jó é um exemplo para todos nós de integridade, retidão e sabedoria. Mesmo diante dos discursos acirrados dos seus amigos, uns mais implacáveis do que o outro, nós já falamos sobre Elifaz, Bildade e Zofar. Se você não assistiu às aulas, vá lá e assista. Eu vou deixar um card aqui também destas aulas para que você possa entender mais sobre o discurso destes 3 amigos de Jó. Eles tiveram um discurso muito acirrado, mesmo levando uma mensagem de arrependimento para Jó, que é louvável, mas eles levaram uma palavra de arrependimento sem misericórdia, sem compaixão, sem o óleo, sem o azeite, E assim também devemos ser nós quando formos levar uma mensagem de arrependimento para alguém. Ela deve ser acompanhada de misericórdia, de compaixão e do óleo, do azeite. Eles foram implacáveis e Jó é um exemplo para nós. Jó não cedeu ao desvario dos seus amigos. Ele não se baseou na sabedoria dos seus amigos, na teologia dos seus amigos. Ele continuou convicto a respeito da sua integridade, de que ele não tinha pecado e que ele queria provar a sua inocência. E o Jó, enquanto que os amigos de Jó queriam apenas que ele confessasse, para que acabasse aquele sofrimento de Jó e Deus devolvesse tudo para ele outra vez. Jó não queria os bens. O coração dele não estava preso em suas riquezas. Ele queria que ele fosse declarado inocente. Nós já aprendemos isso em outras aulas. Então, Jó é um exemplo para nós em se manter firme em suas convicções, no seu relacionamento com Deus. Nós não estamos dizendo aqui que Jó foi impecável, que Jó nunca pecou, mesmo porque a palavra de Deus diz que todos nós estamos destituídos da graça de Deus, porque todos pecaram. E Jó, ele não é diferente. Mas Jó, ele sabia que ele não tinha transgredido os mandamentos de Deus a tal ponto que parecia que Deus estava sendo muito cruel com ele, que ele merecesse aquele castigo, em consequência de um pecado que ele sabia que ele não tinha cometido. O que ele estava vivendo era uma punição sem misericórdia.
E ele desejava que Deus entrasse em diálogo com ele para que ele pudesse se defender das suas acusações. Cessam os argumentos dos amigos de Jó, no capítulo 27, cessam, eles não falam mais. E Jó então faz aqui uma declaração maravilhosa a respeito da sabedoria divina, que nós aprendemos na lição de número 9, do capítulo 28. E aqui nestes 3 capítulos que nós vamos estudar hoje, o 29, o 30 e o 31, Jó apresenta a sua última defesa a Deus. A visão que se tem, dizem os comentaristas, é mesmo de um tribunal, um juiz, os acusadores, promotor, e Jó, o réu, sendo julgado por um pecado que ele não cometeu, e ele não tinha alguém que defendesse a sua causa. Então ele mesmo faz o papel de advogado e apresenta a sua última defesa diante de Deus. Todos acusam Jó do seu pecado escondido, do seu pecado oculto, ou de alguma transgressão que ele tenha feito, mas que ele não se recordava, Ele faz um pente fino no seu passado e ele não encontra nada que o desabonasse diante de Deus. Então aqui está dividido em 3 sessões. No capítulo 29, ele passa em revista, ou faz uma lembrança, uma retrospectiva do seu passado, da sua glória, da sua honra, da sua riqueza. Em apenas um capítulo ele fala tudo o que ele foi e tudo o que ele fez. Nós não podemos tomar nessa declaração de Jó no capítulo 29 como um discurso farisaico. Deus não aprova isso. São pessoas legalistas que acham que são justificadas diante de Deus pelas suas boas obras ou pelo que ela tem feito. Não foi esse o tom de Jó aqui no capítulo 29, nós não podemos entender desta forma. No capítulo 30, que já é a segunda parte, é um lamento de Jó pela sua situação atual, declarando que ele tinha perdido sua riqueza, sua honra, o respeito das pessoas. Então o capítulo 30 realmente é um lamento de Jó pela sua situação atual. E no capítulo 31, que é a terceira parte, é o último protesto de Jó em relação à sua inocência. E por fim também aqui no capítulo 31 nós encontramos que cessam as palavras de Jó. São as últimas palavras de Jó em sua defesa. Aqui ele assina um documento e deixa isso por conta de Deus, para comprovar se ele era realmente um pecador miserável. O passado de Jó não lhe trazia esperança, por causa do seu presente. Jó não estava vislumbrando o seu futuro no seu passado, mas no seu presente, nas coisas que estavam acontecendo com ele. E este exemplo de Jó nós devemos fazer diferentes, nós precisamos agir diferentes. O nosso passado deve nos trazer esperança devido ao que Deus fez por nós. Se nós olharmos quem nós éramos e quem nós somos hoje, o nosso passado traz esperança sim, porque o que Deus fez para nós no nosso passado é que resultará no nosso futuro. Mas nós olhando para as tragédias humanas, é muito difícil mesmo a pessoa encontrar esperança em meio às calamidades que muitas pessoas estão vivendo hoje, na atualidade, que também era o estado de Jó. Dificilmente a calamidade traz esperança para as pessoas, Jó desconhecia que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Jó não sabia, mas nós sabemos. Ver na tragédia uma esperança somente com a ajuda do Espírito Santo. Somente Ele pode nos dar esta esperança. Somente o Espírito Santo pode nos trazer paz, alegria e esperança em meio à calamidade. Jó, ele não quer terminar a sua vida em total desolação e miséria, por isso ele está apresentando a sua defesa diante de Deus. No primeiro ponto, Jó relembra o seu passado de glória. Como foi glorioso o passado de Jó. Vamos reafirmar que aqui Jó não está fazendo um discurso farisaico, mesmo que ele se orgulhava de suas realizações, ele estava sendo legítimo em sua defesa. Ele estava só trazendo para aquele tribunal quem ele era no passado. Era a sua defesa
era quem ele era no passado. Nós não podemos viver apenas de lembranças, né? Muitas pessoas, elas vivem de passado. No passado eu fiz isso, fiz aquilo, eu fui grande na obra de Deus, eu pregava muito, eu ensinava muito, eu ia nos cultos ao ar livre. Mas e hoje? Nós não podemos viver da glória passada. A nossa vida é uma caminhada e nós precisamos sempre estar atuantes na obra de Deus, a não ser que você esteja impossibilitado por causa do seu estado de saúde. No ponto 1, Jó, ele tinha um passado de prosperidade material e espiritual. Aí eu troquei aqui, nós falamos no tópico 1 e agora nós vamos para o ponto 1. Então Jó, ele relembra a comunhão que tinha com Deus, de como Deus o protegia, como Deus cuidava dele, da sua família, das bênçãos, principalmente no ambiente familiar. Era a amizade de Deus, né? Era a presença de Deus que enchia sua vida de bênçãos. E ele faz um lamento muito triste, abre aspas, e quando meus filhos ainda estavam comigo. Jó sofreu muito a perda dos seus filhos. Não foi fácil para ele perder os seus 10 filhos. Para ele foi uma punição muito grande. E os seus amigos insistiam que os filhos dele tinham pecado. Ele relembra a sua riqueza. Abre aspas. Quando as minhas veredas se embebiam em nata e a rocha me despejava torrentes de azeite. Isso tudo são símbolos de riqueza e de luxo. No ponto 2, Jó também ele era juiz naquela cidade, um respeitado magistrado. Ele tinha reconhecimento social. Era isso que Jó estava lamentando, essas perdas que Jó estava lamentando. Abre aspas, diz ele, quando eu ia à porta da cidade e tomava assento na praça pública, só os magistrados podiam fazer isso. Jó era um homem muito honrado, muito conceituoso, poderoso, né, cheio de glórias e de riquezas. Todos os juízes julgavam as questões do povo na porta da entrada da cidade. Além de Jó, nós encontramos os mandamentos de Deus para Israel, que deveriam os juízes julgar as questões do povo, grande ou pequena, na porta da cidade. Nós encontramos Absalão, nós encontramos no livro de Ruth, nós encontramos no livro de Deuteronômio. Era na porta da cidade que os assuntos mais importantes eram julgados, onde os negócios mais importantes eram realizados. Jovens e velhos buscavam conselhos de Jó. Olha como era uma vida gloriosa, né? No ponto 3, aí ele faz uma ponderação importante. Jó, ele tinha um papel social muito importante em sua cidade. Ele era muito rico e ele ajudava o necessitado. Jó, ele agia com justiça, ele buscava pela justiça social. Nós sabemos que hoje o órgão que é responsável pelas políticas públicas são os nossos governos, né? Municipais, estaduais e federais. Mas a igreja também, ela tem o seu papel preponderante na justiça social. E também nós, como indivíduo, temos responsabilidade de justiça social. E essa justiça é agir corretamente, é agir com justiça. Nosso Deus é um Deus de justiça e Ele age com retidão. E se servimos a este Deus justo, é inconcebível que também nós não hajamos com retidão e justiça. E essa justiça, ela é baseada no nosso relacionamento com Deus, não é as obras que nós temos feito, é o relacionamento que nós temos com Deus, que nós praticamos a justiça. Pois a Bíblia diz que as nossas justiças, elas são como trapo de imundície. E a justiça está ligada intimamente ao atendimento ao pobre, falar a favor destes e os defender. E assim era Jó. Ele socorria os pobres que clamavam por ajuda, os órfãos que não tinha quem os ajudasse. Ele era os olhos do cego, ele era os pés do aleijado, ele era o pai dos necessitados e se interessava pela defesa
dos desconhecidos. Os estrangeiros não dormiam relento na cidade onde Jó morava. Jesus falou sobre isso. Quando nós não ajudamos as pessoas com estas coisas, com alimento, com comida, né, com agasalhos, nós deixamos de fazer para Ele. E quando nós fazemos, nós também estamos fazendo para Ele. Isso é importante demais. Essa lição traz reflexão para as nossas vidas. E por ele ser tão justo, Jó, por ele ser tão justo, era evidente que ele teria um final feliz ao lado de sua família e que ele seria sepultado em paz. Não estava na agenda de Jó terminar a sua vida daquele jeito, sem saúde, sem honra e sem paz. E também isso não está na agenda de nenhuma pessoa. E ele queria terminar em paz com Deus. Também nós não esperamos isso. Mas infelizmente muitos são surpreendidos com a enfermidade. Quantos ministérios gloriosos, né, terminaram agora com a pandemia, com o Covid-19? Grandes pastores, grandes líderes, grandes cantores, grandes pregadores, grandes irmãos morreram de Covid-19. Ninguém, nós não esperamos, né, uma calamidade em nossas vidas, assim como Jó também não esperava aquele desfecho tão terrível para ele. Será que Jó e seus amigos aceitariam um Salvador pobre e que morreria, né, por uma cruz? Seria morto em uma cruz, crucificado em uma cruz? Será que era o tipo de Salvador que eles esperavam? Eles não tinham a concepção que nós temos hoje, que mesmo que nós tenhamos a presença de Deus em nossas vidas, a presença do Espírito Santo em nossas vidas, coisas ruins acontecem conosco, e isso não significa que Deus nos abandonou, né? A sensação que Jó tinha era que Deus tinha abandonado, mas nós não temos essa sensação, mesmo que coisas ruins elas aconteçam conosco. E Jó não sabia que nem todo final será felizes para sempre, né? A felicidade eterna somente quando nós estivermos na glória com Deus. E infelizmente, desde o tempo de Jó, o importante é ter e não ser. Somos valorizados pelo que nós temos, né? Pela nossa posição social, pelo carro que nós dirigimos, por quanto dinheiro nós temos no banco. E no tempo de Jó era assim. As pessoas que não tinham posses, elas eram desprezadas. Mas hoje, na atualidade, infelizmente também não é diferente. Jó era um consolador para eles, também dotado de sabedoria, e ele tinha o dom de governo. Agora doente e pobre, e acreditando que estava sem a aprovação de Deus, segundo a teologia deles, né? Só os ímpios sofriam, e se uma pessoa estivesse sofrendo, ela não tinha a aprovação de Deus. E Jó agora ele era desprezado até pelos mais pobres. Jó ele não era um socialista como nos tempos de hoje. A justiça social de Jó não estava firmada em valores materialistas, diferente dos defendidos pela Bíblia Sagrada. Nós encontramos na palavra de Deus, Deus sempre avisando, Jesus avisando, olha, vocês terão sempre os pobres no meio de vós, cuide deles, né? Socorra em suas necessidades. A palavra de Deus, ela não prega o socialismo cristão. Infelizmente, muitas igrejas, né, dizem que a Bíblia é o socialismo, o Novo Testamento. Não existe isso na Bíblia Sagrada, né? Não existe socialismo cristão. O socialismo nunca deu certo. Ele não dá certo e nunca vai dar certo. Nós temos exemplos hoje, né, em alguns países que são socialistas, que não funcionam. E não é o socialismo cristão que irá funcionar. A tentativa de harmonizar os princípios socialistas com as doutrinas bíblicas não dá certo. O socialismo, ele não proporciona os resultados que são pregados e que são esperados pelas pessoas. Ele se baseia em fatos isolados, na Bíblia, né, como no livro de Atos. O que Deus nos ensina e adverte é que nós não podemos negligenciar os pobres.
E esta comunhão é em Cristo. Nós fazemos isso não para obter glória, mas porque nós servimos a um Deus justo e reto, que cuida de todos. Quando no Novo Testamento eles vendiam as suas propriedades, era para aliviar a angústia dos mais necessitados. Não era para que todo mundo tivesse tudo igual. Essa concepção, essa ideia, esse idealismo, ele não funciona. Eles não vendiam tudo e entregavam para um fundo comunitário comum e o governo que ia dividir essas coisas. Não, eles vendiam para suprir e socorrer os necessitados e entregavam nos pés dos apóstolos para que eles distribuíssem, né? E todos não passassem falta. No tópico 2, Jó lamenta seu estado atual, e não é por menos, né? Quando nós lemos aqui este capítulo 30, Jó descreve, né, a sua situação e ela é muito triste. Jó, quando ele está fazendo este seu lamento, ele discursa como se não houvesse ninguém ao seu lado. Ele não está direcionando o seu discurso para seus amigos e nem direcionando o seu discurso para Deus. Ele está fazendo uma tese, uma defesa sua. É como se ele fosse um advogado e estivesse apresentando a sua defesa. Ele apenas aqui faz o lamento da sua situação. Jó, ele lamenta estar no fundo do poço. Perdeu o respeito das pessoas, mesmo sendo um ancião, mesmo sendo mais velho. Ele perdeu e nem os jovens o respeitavam mais. Quem nunca teve status, riqueza, fama, é acostumado com o olhar de desprezo das pessoas ricas. Mesmo que isso nos entristeça, nós já estamos acostumados, né, com isso. Mas é alguém que sempre esteve por cima, sempre foi rico, teve status, fama, honra em sua cidade e agora se vê desprezado pelas outras, desprezado até mesmo pelas pessoas que ele tinha ajudado e ele tinha socorrido. Não foi fácil para Jó enfrentar toda aquela situação. Não ser mais convidados, né, para os grandes encontros, para as grandes festas, não poder sentar-se à porta da cidade, as pessoas já não procuravam ele mais para julgar as suas questões, para lhe pedir conselho. Foi difícil demais para Jó. Ele agora estava sentindo isso na pele, o desprezo, o escárnio das pessoas. As pessoas cuspiam nele. Não podemos colocar a nossa confiança nas riquezas. A Bíblia condena quem faz isso. E Jó, ele não colocava sua esperança nas riquezas. Não podemos nos deprimir, né? Ficar deprimidos se nós formos desprezados pelas pessoas más, né? Que sem Deus em sua vida. O consolo de Jó era a morte. A única certeza que ele tinha é que aquilo tudo ia acabar é se ele morresse. Ele clama a Deus, não houve respostas. E tem momentos em nossas vidas que é assim, parece que o céu é de bronze, parece que Deus está distante demais de nós, que nós estamos clamando e que Deus não nos ouve, que Deus não nos responde, mas a certeza que nós devemos ter é que Deus sempre esteve no controle de tudo. Jó não sabia disso. E que Deus sempre está no controle de tudo. E que nada que acontece em nossas vidas está passando despercebido diante dos olhos de Deus. Nós não estamos ocultos diante dos olhos de Deus. O salmista escreveu que mesmo onde nós estejamos, nas profundezas dos oceanos, nas alturas, Deus sempre nos verá. Ele sempre está nos vendo. Mas Jó não sabia disso. Mas nós sabemos que Deus está no controle de tudo. Às vezes nós achamos que Deus está nos punindo, que Deus está sendo duro demais conosco, né? Do mesmo jeito que Jó pensou. Muitas pessoas em suas orações, elas questionam a Deus: Senhor, onde o Senhor está? Que o Senhor não está me vendo, né? A situação que eu estou vivendo. Deus está no mesmo lugar, né? No controle de todas as coisas. Esse era o sentimento de Jó em relação a Deus. E Jó chega à conclusão que, na verdade, ninguém estende a mão a quem está arruinado. Quando a pessoa, na sua aflição, grita por ajuda, ninguém. Um exemplo que nós temos secular é os bancos. Os bancos só emprestam dinheiro para quem tem dinheiro.
né? Deus, os bancos só investem nestas pessoas. Se seu nome estiver no vermelho, negativado, e você for a um banco buscar dinheiro porque você está pedindo, você não vai conseguir. E assim era a sensação que Jó tinha, que as pessoas só ajudavam as pessoas que não precisavam de ajuda. Jó, além de suas dores causadas pela enfermidade, quando nós lemos a situação que estava Jó, ele fala que a sua pele estava enegrecida, que ele estava com mau hálito, com ferida, né? Sua pele já estava negra, caindo, ele tinha um pedaço de louça, um caco de telha para se coçar. Era esta a situação dele, né? Suas feridas fétidas. Jó ainda estava vivendo uma questão emocional. Ele sofria o desprezo dos seus amigos, ele sofria o desprezo dos jovens, dos velhos, dos pobres, dos miseráveis, dos ricos. Ele era desprezado. Isso era uma guerra interior que ele estava vivendo, emocional, né? Muitas pessoas chegam a ter depressão, né? Alguns comentaristas até dizem que Jó deve ter passado por uma rápida depressão por causa do seu estado. E além de ser desprezado pelas pessoas, ele acreditava também que Deus o havia abandonado. Era uma guerra interior, uma opressão talvez diabólica, porque ele não sabia, mas poderia ser uma opressão diabólica. A sensação de que tudo que ele tinha feito não tinha valido a pena. Jó achou que o que adiantou ser tão justo, ser tão bom, complacente com as pessoas, se agora ele estava colhendo, né, tristeza, angústia e dor. E muitas pessoas também vivem esse mesmo dilema. Será que vale a pena mesmo ser fiel? Será que vale a pena ser bom? Será que Deus não está me vendo? Será que Deus esqueceu-se de mim? Nós precisamos ter a certeza que Deus está nos vendo e que breve, né, Ele entrará com providência em nossas vidas. O que Ele queria de verdade era que alguém o ajudasse, como Ele fez no passado. E estas mesmas pessoas que Ele ajudou, olha que ingratidão das pessoas, estas mesmas pessoas que Ele ajudou no passado, eram as mesmas pessoas que agora o estavam ignorando, o repelindo, né, o tratando como uma escória social. Jó plantou o bem e estava colhendo o mal das pessoas. E a teologia deles dizia que se ele estava colhendo o mal, é porque ele era ímpio, ele tinha pecado contra Deus. No último tópico, nós vamos falar sobre o futuro em aberto de Jó. Ele trata sobre este assunto, a sua esperança, no capítulo 31. Ele não sabia o que estava acontecendo com ele. No primeiro ponto, Jó em defesa de sua ética sexual. Será quantos milhões de crentes, de cristãos, podem fazer esta mesma defesa que Jó fez aqui? Falar a mesma coisa que Jó falou aqui neste capítulo 31. A primeira defesa que ele faz a seu respeito era sobre a sua ética sexual. É a seção mais importante das três. Tirando o tom farisaico dos seus pecados alistados, ele confirma sua lealdade ao Deus soberano. E aqui neste capítulo 31, ele completa sua defesa e não tem mais nada a falar. Ele não tem mais nada a declarar. A vida sexual de Jó, ela era pura, não apenas diante da sociedade, mas na sua vida privada, ele tinha ética sexual. A sua moral era a mesma. Quando ele estava sozinho e quando ele estava em público, a moral dele era a mesma. A sua ética sexual era a mesma. Então, Jó servia a Deus em espírito, alma e corpo. Como um homem que viveu há pelo menos 4.000 anos atrás, em uma cultura patriarcal, em que a poligamia era tolerada, e ele fez um concerto com seus olhos. Era um homem sábio, ele estava além do seu tempo, Jó estava vivendo, onde Deus não havia requerido nada deles nesta parte. A moralidade de Jó, ela era a mesma.
Jó, ele não tinha vida dupla, diferente de muitos cristãos hoje que têm vida dupla. Jó era para Deus o que ele era para os homens. Ele não desejava de forma lasciva as virgens ou a mulher do próximo. Jó era um homem que ele evitava a luxúria e a impureza quando ele olhava para uma mulher. Jesus, no Novo Testamento, nos mandou também fazer um concerto com os nossos olhos a respeito do adultério. Jesus fala sobre isso. Os nossos olhos, eles são a janela da nossa alma. Os nossos olhos são a candeia do nosso corpo. É ele que ilumina todo o nosso corpo. Se os nossos olhos forem trevas, todo o nosso corpo será trevas. São nossos olhos e ouvidos que transportam tudo para dentro do nosso coração. Neste capítulo, ele começa com os pecados do coração, a cobiça sexual. Jó aqui não está falando de um olhar ligeiro. Jó está falando de um olhar fixo, calculado e que provoca o desejo sexual. Ele faz um desafio tremendo. Se ele tenha sido seduzido por uma outra mulher, ou se ele tivesse cobiçado qualquer mulher que seja, que a sua esposa moa cereal para outro homem e que outros homens durmam com a sua mulher. Quantos de nós podemos fazer este desafio? Quantos de nós? E Jó, há 4.000 anos atrás, ele fez um concerto com seus olhos. E nós também precisamos fazer um concerto com os nossos olhos. Jó, ele questiona se Deus não está vendo. Depois ele fala da fraude de negócios. Ele fala que ele nunca defraudou ninguém. Ao contrário, ele ajudou as pessoas. E ele se declara inocente neste quesito. E aí nós caminhamos nas páginas sagradas e encontramos Aqueu fazendo a mesma coisa. Não que ele tenha defraudado, mas ele disse: se ele tenha defraudado alguém, ele ia devolver, quadruplicado para as pessoas. Mas Jó está dizendo aqui que neste quesito de defraudar as pessoas em negócios, ele era inocente. Que ele também, se ele agiu com falsidade com uma pessoa, Jó nunca agiu com falsidade com as pessoas, ou enganou as pessoas, que Deus o pese em uma balança justa e ele será encontrado inocente. Jó tinha certeza que um dia seria confrontado por Deus e que se apresentaria diante de Deus para prestar contas de tudo que ele fez. E quantos de nós hoje não acredita mais nesse dia de prestação de contas? Que chegará um dia que todos nós nos apresentaremos diante do tribunal de Cristo e de Deus para prestar contas de tudo que nós temos feito. Esse dia, ele existe. É o dia de prestação de contas. Ele praticou a verdadeira religião, descrita lá em Tiago, que descreve no Novo Testamento, que é visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Claro que são considerados órfãos e viúvas aquelas pessoas que não têm ninguém por elas. Não tem filhos, não tem netos, não tem irmãos. Esse é o contexto familiar dos órfãos e das viúvas. Ele colocava sua confiança em Deus e não em sua riqueza. Ele evitava alegrar-se na sua riqueza, com medo que a sua atitude fosse confundida com orgulho. Jó, ele descreve no capítulo 31, eu nunca me surpreendi beijando a minha mão, achando que eu era melhor ou mais importante do que outras pessoas. Ele nunca adorou outra coisa que não fosse ao Deus Criador de todas as coisas. Ele nunca foi seduzido pela beleza e esplendor do sol e da lua. Ele confessa que nunca escondeu seu pecado. Ele confessa que ele sempre foi comprometido com a justiça social. Ele não sabia que nada disso o justificava diante de Deus, porque ninguém pode apresentar-se diante de Deus e justificar os seus atos. Nós somente somos justificados
em Deus, por intermédio do sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Somente o sangue de Cristo perdoa os nossos pecados e nos justifica diante de Deus. Nós somos justificados pela graça divina. É Ele que nos justifica. Jó não era um homem pecador sofrendo nas mãos de Deus. Jó, ele era um homem bom, um homem admirável, cuja história ultrapassou todos os séculos, chegou até nós, e enquanto a igreja não for arrebatada, este livro vai ser lido e estudado por milhões de pessoas. Ele não sabia que a sua integridade fez com que o próprio Deus desse testemunho favorável a seu respeito sobre a vida dele. A vida de Jó nos faz entender o quão pouco nós conhecemos de Deus. Amém? Espero ter te ajudado com este comentário. Se você gostou, dá um curtir aqui na minha aula. Compartilhe em suas redes sociais. Se você não está recebendo as minhas aulas semanalmente, desative o sininho das notificações e ative outra vez. Comenta aqui, nos comentários, qual aula você até agora tem gostado mais, o que você realmente aprendeu a respeito da palavra de Deus. Eu confesso que eu tenho aprendido muito da palavra de Deus. Um forte abraço para todos vocês. Que Deus continue na pessoa de Jesus Cristo, te abençoando, te dando graça, te dando sabedoria, fortalecimento na sua fé. Que você continue sendo essa pessoa que quer aprender de Deus, porque se nós não aprendermos de Deus, nós não vamos saber o que realmente Deus quer de nós. Um forte abraço a todos vocês, obrigada, cada comentário, respondo a todos, obrigada mesmo por você estar aqui todas as semanas no meu canal, e eu te aguardo aqui na nossa próxima aula, se Deus assim nos permitir então.